Acabei de receber uma determinação inusitada do presidente Lula. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Fale bastante. É comigo mesmo. Eu sou pago para isso. Quero saudar o eminente presidente da República e novamente pedir uma salva de palmas ao nosso líder Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar a senhora primeira-dama, dona Janja, muito obrigado. O senhor vice-presidente Alckmin. Cumprimentar toda a equipe do Ministério da Justiça, os colegas de governo, colegas da política, parlamentares, todos os líderes aqui, prefeitos, governadores e especialmente os profissionais de segurança do Brasil. Uma salva de palmas à segurança pública brasileira. Presidente, há um general bíblico muito conhecido chamado Moisés. A batalha mais conhecida que Moisés venceu é a batalha do Mar Vermelho. Ele derrotou o exército do faraó e conseguiu com isso iniciar a travessia do deserto, que durou 40 anos, mas foi vitoriosa. Mas tem uma outra batalha liderada por esse grande general bíblico, Moisés, que é menos conhecida, mas que acho que é ilustrativo em relação à importância desse momento. Narra o livro do Êxodo que em uma batalha contra o exército de Amaleque, Moisés se posicionou no alto de uma colina. E para inspirar o exército nessa batalha, ele levantava os braços. E quando ele levantava os braços, o exército ia bem e conseguia vencer. Quando ele abaixava os braços, o exército fraquejava. Ele cansou, mas havia 2 ministros do lado dele que seguravam os braços dele para cima. Essa história bíblica, presidente, é para lhe dizer o seguinte: primeiro, o senhor é o nosso general no alto da colina. Fique de braço levantado, por favor. E segundo, eu quero afirmar ao senhor que cada vez mais e sempre, quando eventualmente o senhor cansar, que é raro, o senhor pode contar com seus ministros, com os políticos, com o povo brasileiro, para sustentar seus braços para cima. Cara, que é isso? Sensacional! Que é isso, velho? E inscreva no seu exército as polícias brasileiras. Pode inscrever, estou lhe afirmando isso. Sensacional. Porque a gente precisa separar o joio do trigo para fazer justiça. E esse evento aqui é exatamente a demonstração desses braços abertos do presidente, um ato de coragem. Porque segurança pública é um tema difícil. E o senhor não está se escondendo do tema. Às vezes, tradicionalmente, se diz que segurança pública é um tema dos estados. Eu fui governador, o Renan foi governador, o Rui foi governador, o Valdez, o Alckmin, claro, esse quase o Fidel Castro, 4 mandatos lá, camarada Alckmin. Não sei quantos mandatos lá em São Paulo. Ai, meu Deus do céu, de Flávio Dino, rapaz. O que a gente vê é que a gente precisa de união. Os governadores que estão aqui, meu companheiro Jerônimo, o governador Ibanez, que está aqui, do Distrito Federal, o governador Vanderlei, a governadora Celina, todos nós que aqui estamos, queremos o governo federal presente no tema da segurança. Não apropriar, usurpar as competências estaduais, mas ajudar. E eu estou aqui porque o presidente Lula hoje está materializando, concretizando passos importantes na sinalização de que o governo federal está presente e está concretizando na prática uma política de segurança pública no Brasil. O que é esse evento hoje?
Em primeiro lugar, minha gente, prevenção e justiça social. Bolsa Família é segurança, saúde é segurança, escola de tempo integral é segurança. Nós não vamos nos iludir, e as polícias brasileiras sabem que a distribuição de renda e a melhoria das condições de vida do povo é a principal política de segurança pública liderada pelo presidente Lula e que nós estamos fazendo no Brasil. E nessa dimensão da prevenção, dona Janja, eu quero destacar 2 atos. O primeiro, o edital sobre a cultura. O Estado brasileiro tem o dever de ser como as mães e pais das periferias desse país que não desistem dos seus filhos. O Estado brasileiro não pode ser menos do que as famílias do povo mais pobre, simples e humilde do Brasil. E por isso o Estado brasileiro tem que chegar perto das pessoas que precisam. E a cultura é uma forma de disputar com o mundo do crime a juventude brasileira. E quero agradecer muito a nossa coordenadora do Pronasce, essa jovem advogada Tamiri Sampaio. Uma salva de palmas a ela. Porque foi ela que foi convencer essa outra mulher jovem extraordinária, chamada Margarete Menezes, ministra da Cultura, da importância de somar os esforços na política de segurança pública. Eu fui lá, nós reunimos e nós fizemos uma parceria perfeita. Eu entro com dinheiro e Margarete Menezes entra com charme. E com isso a gente vai fazer um belíssimo edital da cultura. Uma salva de palmas para a nossa ministra Margarete Menezes. Mas nós estamos hoje, presidente, também encerrando um capítulo trágico de trevas na vida brasileira. Hoje o senhor está assinando o decreto que põe fim definitivamente ao armamentismo irresponsável que o extremismo político semeou nos lares brasileiros. Armas nas mãos certas e não armas nas mãos... E não armas nas mãos das pessoas que perpetram feminicídio. Hoje, presidente, com a assinatura do seu decreto, o senhor está salvando a vida de milhares de mulheres brasileiras. O senhor está salvando a vida de crianças, de adolescentes no Brasil. E nós estamos fazendo um decreto ponderado. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Nós ouvimos todo mundo, secretário Tadeu, secretária Michele que está lá, a sua equipe da Casa Civil, nós ouvimos parlamentares, entidades, e é um decreto ponderado, um decreto equilibrado, e que reduz o número de armas, faz com que armas de uso permitido passem a ser de uso exclusivo das forças de segurança, limita a expansão irresponsável de clubes de tiro e fortalece a fiscalização, para que quem for eventualmente atirador esportivo, seja atirador esportivo de verdade. Para quem eventualmente seja colecionador, caçador, seja de verdade. E não haja portas abertas para fraudadores e para a entrega e desvio de armas para as quadrilhas e organizações criminosas. O armamentismo irresponsável fortaleceu as facções criminosas no Brasil, porque essas armas foram parar exatamente em parte com essas quadrilhas. E nós confiamos nas polícias, porque quem diz que tem que entregar uma arma para cada cidadão ou cidadã é inimigo da polícia. E o nosso governo confia na polícia. E por isso nós queremos que a polícia tenha a capacidade de atuar adequadamente na sociedade. A segunda orientação, presidente, que o senhor me deu foi usar a força quando necessário, o uso proporcional da força. Eu quero mencionar muito especialmente um dos momentos mais difíceis da minha vida, está aqui a Dani que acompanhou. Eu choro e me emociono muito quando eu vejo criança e adolescente sofrendo. Hoje nós fizemos uma operação enorme em vários estados, em razão de mutilações,
apologia de neonazismo, abuso sexual envolvendo adolescentes, aglomerados em plataformas de tecnologia. Eu vi as fotos de meninos e meninas mutilados. Eu vi as fotos de meninos e meninas se violentando com facas na mão. Isso não é uma sociedade pacífica, não é uma sociedade saudável. E eu quero dedicar esse projeto de lei que o senhor apresenta sobre ataques contra escolas e também o edital que o senhor permitiu que lançássemos aos pais e mães e às famílias de todas as crianças e adolescentes que perderam a vida no Brasil em face da violência. Nós estamos juntos. As crianças de vocês são nossas. Os adolescentes de vocês são nossos. As crianças e adolescentes de todo o Brasil devem receber a nossa proteção. Esse é um compromisso das famílias, mas esse é um compromisso do Estado brasileiro. Nós estamos, senhor presidente, também fortalecendo a atuação das polícias federais, mediante atos que o senhor publicou, e a ação na Amazônia. A Amazônia é um desafio nacional. Organizações criminosas ocuparam o território lá. Indicadores de violência cresceram na Amazônia. E combater o narcogarimpo, combater o narcotráfico na Amazônia é proteger o Brasil. É fazer com que o Brasil combata o desmatamento. E eu quero agradecer muito à ministra Marina e quero agradecer ao presidente Aloysio Mercadante, porque eles estão nos ajudando na implementação de 34 novas bases na Amazônia brasileira e também 2 centros, um de cooperação policial internacional e o outro de operações ambientais, também na cidade de Manaus, e com isso nós vamos ampliar a presença das forças de segurança na Amazônia brasileira. E, finalmente, senhor presidente, 2 itens a mais, senhor vice-presidente Alckmin e colegas de governo. O 4º item, a 4ª determinação, trabalhar com os estados e municípios. Ouvir os estados e municípios. Nós estamos tirando do papel o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. E esse é o desafio principal de uma política de segurança. Porque às vezes as vaidades atrapalham. Mas não existe cidadão municipal, estadual, federal. Existe um cidadão só, o cidadão brasileiro. E nós precisamos trabalhar junto com as guardas municipais, com as polícias estaduais, com as polícias federais. E quando for o caso, com as Forças Armadas, para ajudar a proteger a autoridade da lei no Brasil. O senhor hoje autorizou a antecipação do repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública. E os recursos, quando ontem me perguntaram de onde vinha, eu dei a resposta padrão que eu dei durante todos os anos do governo do Maranhão. Deus proverá. Então, o dinheiro, eu tenho certeza, o senhor assinou hoje e o dinheiro vai aparecer nos próximos dias, afinal, nós somos chefiados por Moisés. Eu quero concluir o último item, não sei se a dona Janja gostou, mas parece um pouco. Eu quero concluir, senhor presidente, falando do item que é muito importante ser destacado. O presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, os nossos colegas de governo têm sido receptivos às teses de valorização profissional das polícias. Esse é um tema sempre delicado porque envolve outras áreas de governo. Mas eu quero testemunhar que a bancada federal do Distrito Federal, saudando-a na pessoa da deputada Érica, o deputado Gilvan, senadora Leila e todos os demais integrantes. A Câmara Distrital aqui presente pelos deputados distritais. O governador Ibanez, a vice-governadora Celina e o secretário executivo Ricardo Capelli atuaram juntos como integrantes da CUT, porque eles só falavam de aumento salarial para as polícias do DF, e eu quero hoje agradecer e dizer que o presidente Lula acolheu uma salva de palmas às polícias do DF, às forças de segurança do DF. E os resultados estão aparecendo. Combate ao garimpo ilegal que tinha acabado. Combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Vamos enfrentar o tema da violência contra as mulheres.
Lançamos em março e esse continua, ministra Cida, a ser prioridade do ministro da Justiça, porque nós não podemos ser uma nação de mulheres vítimas de estupro. Nós não podemos ser uma nação de crianças e adolescentes vítimas de abusos. Isso é incompatível com a justiça social. E por isso, senhor presidente, eu quero dizer à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Penal Federal, que eu tenho a honra de liderar, representadas pelos seus dirigentes, que muito em breve o presidente Lula vai propiciar um momento de festa a essas categorias. Eu tenho absoluta certeza que os nossos pleitos que hoje tramitam têm o apoio mais importante, que é o apoio do dono do dinheiro, que é ele. E ele vai muito em breve viabilizar esse apoio que essas polícias e as carreiras do Ministério da Justiça merecem. E eu finalizo, senhor presidente, cumprindo a sua determinação de explicar os atos que estavam aqui sendo praticados, lembrando que o mais importante é a mudança cultural. Sem isso, a institucionalidade não funciona. Nós estamos nesse belíssimo palácio. É uma ficção. É uma ficção jurídica. A união é uma abstração. O que existe são as casas das pessoas, são as ruas, são os locais de trabalho, são as cidades. E nós precisamos fazer com que esse ato, esse momento de valorização da paz social, da justiça, da segurança pública, reverbere. E esse não é um papel só do governo. Nós precisamos, de fato, que esse ódio terrível que se implantou na nossa pátria seja extirpado, que acabe com Vale Tudo, que acabe com as brigas de grupo de WhatsApp, que viram brigas nas ruas, que viram tiroteio, viram inimizade nos lares. Isso é política de segurança também. E cada uma que está aqui é um líder. E por isso nós precisamos exercer essa obrigação, exercer esse dever, de fato, de defender a integridade física e moral das pessoas, defender a democracia, porque se nós estamos aqui hoje, foi porque majoritariamente as polícias e também as Forças Armadas defenderam a democracia contra os vândalos e terroristas do dia 8 de janeiro, porque senão nós não estaríamos aqui. E por isso eu saúdo, senhor presidente, a sua determinação de implantar esse Ministério da Segurança Pública e lembro, finalmente, outro general bíblico, que foi o sucessor de Moisés, chamado Josué. Alckmin é dessa religião junto comigo e ele está lembrando. Josué capítulo 1, que é uma máxima que eu repito a vida inteira. Esforça-te, tem bom ânimo, sei corajoso e não te desvia da lei. Assim a gente está construindo uma política de segurança pública adequada a um país justo, a um país que seja efetivamente de todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Eu quero aqui fazer só uma breve ponderação. Eu tenho dito desde a campanha eleitoral que serei, como senador, uma das funções principais é fazer essa sabatina do indicado ao Supremo Tribunal Federal. E acho que o indicado tem que ser sabatinado rigorosamente. Quem quer que fosse o presidente, isso eu já dizia durante a campanha eleitoral do ano passado, e quem quer que fosse o indicado. Então eu preparei uma série de perguntas aqui bastante técnicas e alguns esclarecimentos sobre o histórico de Vossa Excelência, mas quero dizer aqui que faria da mesma maneira qualquer que fosse o indicado, qualquer que fosse o presidente. Não existe nenhuma questão pessoal, eu respeito o seu trabalho como advogado, Lava Jato, que foi um trabalho profissional, assim como eu fiz o meu trabalho como juiz, como profissional, não existe aí nenhuma questão pessoal envolvida, mas é nosso dever fazer uma sabatina com questões que às vezes podem ser difíceis. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Como foi colocado aqui pelo senador
Alessandro, existe uma preocupação em relação a Vossa Excelência pela proximidade com o Presidente da República. Pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal é um órgão que tem que ser independente, é uma instituição que tem que ser independente do Poder Executivo. Nessa linha, a minha primeira indagação a Vossa Excelência seria pedir que Vossa Excelência fizesse um pouco mais detalhado em relação às relações com o presidente Lula. Nós sabemos o seu trabalho como advogado particular, mas, para além disso, gostaria de ouvi-lo sobre seu eventual relacionamento pessoal, tanto de Vossa Excelência como de seus parentes, com o presidente Lula e seus parentes. Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação, que Vossa Excelência teria sido padrinho de casamento do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas escusas, mas é importante para nós aqui do Senado termos presente essa relação, se ela vai além da atuação como advogado particular. Há uma informação pública também em relação a Vossa Excelência, que Vossa Excelência teria sido contratado por alguns outros investigados na Operação Lava Jato, sem qualquer problema em relação a isso, algo legítimo, por exemplo, para a revisão do acordo da JBS e da JF. Não sei se procede ou não essa afirmação que vi no jornal. Gostaria que Vossa Excelência confirmasse ou não essa contratação. E existe uma arguição, uma DPF no Supremo Tribunal Federal, no qual se busca a revisão de vários acordos de empresas que atuaram na Operação Lava Jato. Nessa linha, a minha indagação seria se nesse seria um caso que o senhor se daria por impedido ou por suspeito de atuação, tendo em vista a sua contratação, se é esse realmente o caso, para a revisão de acordo de alguma dessas empresas. Nessa ainda linha sobre o histórico, eu indagaria a Vossa Excelência se Vossa Excelência advogou perante o Supremo Tribunal Federal ou outras cortes em consultoria ou advocacia por outras pessoas ou empresas investigadas ou impactadas pela Operação Lava Jato. Aqui não é uma questão de curiosidade, mas apenas para que possa, em seguida, responder sobre a questão de impedimentos e suspeição, para nós termos melhor presente em que causas Vossa Excelência se daria eventualmente por impedido ou suspeito no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não estou aqui questionando a sua advocacia de forma nenhuma, também respeito enormemente a advocacia, tenho minha carteira de advogado, mas esses são dados importantes para a nossa deliberação. Vossa Excelência, na Operação Lava Jato, Vossa Excelência defendeu, por exemplo, a incompetência da vara lá de Curitiba e várias outras questões relacionadas a esses processos, nulidades, incompetência, enfim. A minha indagação aqui não é relativa a esses temas específicos, mas em processos no Supremo Tribunal Federal, se Vossa Excelência se daria por impedido ou suspeito, caso as mesmas questões fossem suscitadas por outras partes em processos no STF, por exemplo, relacionados à incompetência. No livro de Vossa Excelência, Lawfare, eu acabei lendo esse livro, Vossa Excelência chega a fazer afirmações de que o processo relacionado ao ex-presidente Lula teria objetivos políticos e geopolíticos ligados à descoberta e exploração do petróleo na camada pré-sal. Eu não quero aqui questionar essa afirmação, mas indagá-lo o seguinte, diante desse seu juízo de valor, do juízo de valor de Vossa Excelência em relação a esses objetivos da Operação Lava Jato, se Vossa Excelência se afastaria no Supremo Tribunal Federal de qualquer causa relacionada à Operação Lava Jato. Mais uma vez, eu até esclareço aqui, e eu tenho dito isso para os meus colegas, eu não vim ao Senado para discutir a Operação Lava Jato. E aqui também não estou lhe fazendo essas questões para questionar
esse seu entendimento, que eu respeito, divirjo, mas respeito, mas apenas para saber, indagá-lo se Vossa Excelência se afastaria desses casos no Supremo Tribunal Federal. Mudando um pouco de temática, no seu livro Lawfare, e aqui eu tomo a liberdade de citá-lo, Vossa Excelência afirma o seguinte: o Brasil, lamentavelmente, é um terreno fértil para a publicação de reportagens falsas, caluniosas e difamatórias, uma vez que não instituiu um conselho de imprensa ou qualquer outro meio eficaz para receber denúncias relativas às condutas ilícitas praticadas pelos veículos de comunicação. Eu queria pedir a Vossa Excelência que esclarecesse esse trecho. Esse livro acho que foi escrito já faz algum tempo, e se Vossa Excelência ainda entende pertinente a instauração de alguma espécie de controle da imprensa através da instituição de um órgão como um conselho de imprensa. Mudando um pouco de assunto, e eu peço desculpas que por correr, porque o tempo é um pouco curto, eu tenho focado a minha atuação aqui no Senado Federal no tema da segurança pública. Eu acho que é um tema extremamente importante. O Brasil ainda tem índices enormes de criminalidade, seja de crimes de colarinho branco, mas também crimes violentos. E nós temos visto, a sociedade tem visto recentemente, doutor Cristiano, algumas decisões judiciais que têm gerado uma certa celeuma, especialmente envolvendo buscas pessoais. Existe um entendimento, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, de que guardas municipais não podem fazer buscas pessoais. E isso tem gerado invalidação de flagrantes de pessoas encontradas na posse de drogas. Do outro lado, nós vimos recentemente uma decisão de uma corte também inferior, invalidando uma busca pessoal feita pela PM, relacionada a 2 quilos de cocaína e um suposto membro do PCC. Houve uma invalidação pelo entendimento de que não havia uma justificativa para aquela busca. A pessoa mostrou nervosismo, tentou fugir da polícia, segundo pelo menos as informações que eu colhi. Ainda assim foi feita a busca, foi encontrada a droga, mas o processo foi anulado. Tem um caso também sendo discutido no Supremo, que envolve uma discussão sobre busca pessoal e perfilamento racial. E claro que nenhuma busca pessoal pode ser motivada por estereótipos raciais ou coisa dessa espécie. É um caso ainda pendente para ser decidido. E a minha indagação a Vossa Excelência, gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse tema. Claro que, se eventualmente ainda está informação, fique absolutamente tranquilo, não é uma pegadinha aqui, nenhum objetivo de fazer isso. Mas se Vossa Excelência já tem uma posição sobre esse tema, e que tem gerado uma certa celeuma na sociedade, essas invalidações relacionadas a essas apreensões específicas. Ainda nessa linha, e um tema também que tem sido discutido, gostaria de ouvir a sua opinião sobre... Há uma discussão se haveria uma possibilidade de diferenciar o porte da droga para consumo com o porte da droga para venda em varejo, com base apenas na quantidade da droga apreendida. Há uma discussão sobre eventual descriminalização ou descaracterização do tráfico quando a pessoa for encontrada na posse ou na porte de pequena quantidade de droga. Esse é um tema que está submetido ao Supremo. Evidentemente, Vossa Excelência tem alguns limites para se manifestar a esse respeito, mas gostaria de ouvi-lo para saber se tem alguma opinião que poderia compartilhar conosco, especificamente se é possível diferenciar o traficante e o consumidor apenas com a quantidade da droga eventualmente apreendida após uma busca. Ainda uma outra indagação a Vossa Excelência, gostaria de ouvir a sua opinião sobre a lei das estatais. Eu vejo a lei das estatais como um instrumento, uma lei, foi produzida por esse Congresso, que foi extremamente elogiada à sua época, em 2016,
e que ela trouxe restrições técnicas a nomeações nas estatais e ainda algumas restrições para diminuir nomeações político-partidárias. No entanto, essa lei foi recentemente questionada perante o Supremo Tribunal Federal. A meu ver, ela é um avanço na governança das estatais. E eu gostaria de ter a sua opinião a respeito dela, no que for possível, eventualmente, Vossa Excelência mencionar. Caminhando aqui para o final, e peço escusas pela quantidade de perguntas, mas é uma sabatina de um indicado ao Supremo Tribunal Federal, e esse é um momento muito importante, tanto para Vossa Excelência como para nós, senadores. Eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência sobre a exclusão de provas ilícitas em processo, e, em especial, se provas ilícitas podem ser utilizadas para sancionar, para a punição, com objetivo sancionador de qualquer espécie. Por último, e aqui eu finalizo, eu tenho ainda uma pergunta para Vossa Excelência sobre a sua posição sobre o foro por prerrogativa de função. Eu tenho sido bastante crítico ao chamado foro privilegiado. Penso que ele é um privilégio que não se justifica, seja para parlamentares, seja para magistrados das cortes mais elevadas, seja para autoridades do Poder Executivo, mas o fato é que ele está na Constituição, está ali previsto, e a não ser que ele seja suprimido, ele se encontra ali, mas ele tem sido objeto contínuo de interpretação e reinterpretação pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no seu entendimento atual, é no sentido, e a meu ver é absolutamente acertado, de que o foro privilegiado se restringe ao ato praticado no exercício da função que confere o foro privilegiado. Ou seja, um ato praticado antes do exercício de um mandato parlamentar ou do exercício de um cargo de ministro do Estado não estaria abrangido por esse privilégio e seria julgado pelas instâncias inferiores. No fundo, é uma tentativa de limitar, e até é importante isso, Vossa Excelência está indo para o Supremo Tribunal Federal, diminuir a carga de processos do Supremo, permitindo que haja uma deliberação ótima e mais qualificada sobre todos os casos. Então, eu gostaria de ouvir, se possível, o seu entendimento sobre esse tema, se Vossa Excelência concorda com essa posição atual do Supremo, e a sua visão geral sobre o foro privilegiado. Mais uma vez aqui, só para finalizar, senador Alcolumbre, é uma sabatina, nós temos que fazer perguntas que nós gostaríamos de ter as respostas. Tentei me focar aqui nas questões jurídicas, mas algumas relacionadas especialmente ao seu histórico, né, e a sua relação com o presidente, elas são inevitáveis, já que existem esses questionamentos sobre o princípio da impessoalidade e a eventual independência do Supremo. Eu sei que Vossa Excelência já se manifestou sobre isso, mas é inevitável fazer esse tipo de pergunta. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Obrigado. Então eu vou começar respondendo as perguntas que foram formuladas pelo senador Sérgio Moro. A minha relação com o presidente Lula é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo. Na condição de advogado, eu tive uma convivência bastante frequente com o presidente Lula. Não fui padrinho do casamento do presidente Lula e prezo muito esta relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas, inclusive deste Senado da República. Talvez um dado eu posso trazer a Vossas Excelências. Neste ano, nós estamos no mês de junho, a única vez que eu estive presencialmente com o presidente Lula foi o dia que eu fui convidado a ir ao Palácio do Planalto para receber o convite
para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. E nessa reunião, além do presidente Lula, estavam o ministro da Casa Civil, o ministro da AGU, o ministro da Justiça e, por algum período, o senador Jacques Wagner. E também o ministro Alexandre Padilha. Então, a minha relação, ela tem esses contornos, eu jamais vou negá-la. Ao contrário, como já disse na minha apresentação, sou grato ao presidente Lula por ter indicado o meu nome ao Supremo Tribunal Federal e para que fosse feito o crivo deste Senado da República. Com relação à suspeição, impedimento, como eu já disse anteriormente, senador Sérgio Moro, as regras objetivas, elas podem, desde logo, serem tratadas e enfrentadas. Então, a regra objetiva, os processos em que eu funcionei como advogado, se aprovado for por esse Senado, eu não poderei vir a julgar este processo ou esta causa se estiver no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, questões futuras, processos futuros, evidentemente que é necessário, para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos, analisar quem são as partes, analisar qual é o conteúdo, até porque eu não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar um nome Lava Jato, isso possa ser um critério a ser utilizado do ponto de vista jurídico para aquilatar a suspeição e o impedimento. Sem nenhuma crítica, no mundo jurídico, todos nós sabemos que, no passado recente, quase tudo que funcionava em varas especializadas, varas criminais, muitas vezes recebia a etiqueta de Lava Jato. Então, isso não é, para mim, um critério para um controle jurídico, mas sim aquele que a lei prevê, que é exatamente analisar as partes e o conteúdo, e uma vez identificada uma questão, uma hipótese de impedimento ou suspeição, eu não terei o menor problema em declarar o impedimento ou a suspeição e não participar do julgamento, se aprovado for por esse Senado. Com relação ao livro que Vossa Excelência trouxe questionamentos, de fato, ali há uma análise do caso, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também, e sobretudo, o livro busca traçar perspectivas teóricas sobre o fenômeno chamado lawfare. Então, não é, na essência, um livro que trata de um caso concreto, mas sim um livro que buscou, ainda que de uma forma preliminar, discutir esse conceito do lawfare, que foi um conceito que eu e minha sócia, esposa Valesca, apresentamos ao país em 2016 e depois acabamos escrevendo esse livro justamente para colocar os contornos conceituais daquilo que entendíamos ser o lawfare. E ali descrevemos as técnicas, as táticas, para que as pessoas pudessem compreender o raciocínio que nós estávamos apresentando publicamente e também pudessem aferir, né, casos de lawfare no Brasil e também ao redor do mundo. Então, a obra é uma obra conceitual e que não pode, na minha visão, gerar, em princípio, qualquer impedimento ou suspeição. Com relação ao trecho sobre imprensa,
eu queria dizer que, e como já disse na minha exposição inicial, que eu defendo de forma veemente a liberdade de imprensa. Defendo a liberdade de imprensa como um direito fundamental, inclusive, daquele que tem o direito de ser informado. Na minha carreira, na minha atuação profissional, inclusive, tive a oportunidade, em diversas ocasiões, de defender a liberdade de imprensa nos tribunais, de defender empresas e jornalistas que, por algum motivo, estavam tendo a sua atividade profissional cerceada. Então, a minha trajetória é de defesa da liberdade de imprensa e assim penso, até porque nós temos aqui uma situação consolidada e que, claro, deve sempre ser aprimorada. A referência a conselho de imprensa, senador, na verdade, nesse trecho do livro, o que se buscou fazer foi uma análise comparativa com leis de outros países, nesse caso em particular com a legislação inglesa, que disciplina a questão da prova, da utilização da prova na mídia durante o processo. Então, não defendemos ali um modelo, mas sim colocamos em discussão algumas ideias a partir da experiência internacional, a partir da legislação internacional, consignando que eu sou contra a importação de legislação internacional sem nenhum espírito crítico. Eu acho que o Brasil tem a sua realidade e essa realidade deve ser levada em consideração, evidentemente. Mas aí, esse é o papel relevante, né, que este Senado da República faz em prol da sociedade, que é editar as leis assim que haja uma necessidade, uma demanda da sociedade. Com relação à questão de drogas, e Vossa Excelência citou uma situação concreta que envolvia um guarda civil, a minha visão, senador, é que a lei deve definir a atribuição do agente público. Então, o que é preciso ver, sempre no caso concreto, é se o agente público tem atribuição legal para realizar o ato de persecução, para realizar o ato que leva, por exemplo, à apreensão de drogas. Então, não é uma questão de ser favorável ou não ao combate às drogas. Eu acho que a minha visão, efetivamente, é que a droga é um mal que precisa ser combatido. E, por isso, esse Senado tem, inclusive, aprimorado a legislação com esse objetivo, acredito, de promover o combate às drogas e aos temas que estão relacionados. Então, a única observação que eu faço dentro de um Estado de direito, os agentes públicos precisam ter as suas atribuições definidas em lei, sobretudo quando realizam atos de persecução. O Estado não pode adotar a regra do vale tudo, né? O Estado tem um poder enorme e esse poder deve ser contido sempre que usado fora daquilo que prevê a lei ou usado com abuso. Em relação à lei das estatais, efetivamente, este Congresso aprovou uma lei que prevê restrições. Eu não posso aqui tratar especificamente da lei, porque se Vossas Excelências aprovarem o meu nome, eu provavelmente terei que analisar esse assunto, porque está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Agora, eu posso dizer, em tese, e isso é pacífico na doutrina, que as restrições a direitos subjetivos, elas sempre precisam estar acompanhadas
de alguns requisitos, em especial a necessidade, né, e a adequação, a proporcionalidade em relação à proibição que está sendo estabelecida. Quer dizer, é razoável que se estabeleça determinada proibição para uma situação concreta? Então, esses requisitos não são meus, são requisitos da doutrina e que, quando existe a imposição de uma restrição, é possível que haja, em tese, o questionamento nessa perspectiva de verificar a adequação e a proporcionalidade. E é um entendimento já bastante pacificado na doutrina, acredito eu. Em relação ao uso de provas ilícitas no processo, para promover atos de persecução, para acusar alguém. Também aqui temos uma visão na doutrina que, de um lado, há autores, há juristas que entendem que a prova ilícita só pode ser usada como meio de defesa, ela pode ser usada, mas exclusivamente como meio de defesa, e há uma outra corrente que entende que se a prova ilícita, mesmo com esse caráter, ela aponta uma determinada conduta ilícita do Estado, ela pode ser usada também para punição do agente. Reconheço, salvo o melhor engano, que prevalece a primeira corrente, mas existem essas duas correntes que disciplinam, enfim, essa questão do uso da prova ilícita no processo. A questão do foro por prerrogativa de função, efetivamente, é um assunto que está disciplinado na Constituição, é um assunto que vem sendo também analisado pelo Supremo Tribunal Federal, que, no seu mais recente pronunciamento, de fato, restringiu a prerrogativa do foro para os crimes hipoteticamente cometidos no exercício da função do agente público. Então, eu acho que é uma situação também que está consolidada, não posso e não deveria analisar um julgamento que já ocorreu no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, eventuais mudanças também podem ser realizadas pela via do Congresso Nacional, pela via da emenda constitucional, da proposta de emenda constitucional. Então, acredito ter respondido os questionamentos do senador. Eu pediria a Vossa Excelência que avaliasse a forma como Vossa Excelência está se dirigindo. Não sou bedel de Vossa Excelência, mas pretendo, propugno, defendo que haja pacificação, né? E Vossa Excelência é ministro da Justiça. Então, a forma como Vossa Excelência se dirige, muitas vezes, passa uma contundência excessiva, até uma truculência. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Não existiu truculência maior do que o que fizeram conosco. Nós ganhamos a eleição. O que fizeram no dia seguinte? Interromperam as estradas. Aliás, no dia da eleição, tentaram fraudar a eleição. Depois interromperam estradas, cercaram o quartel, defendendo golpe de Estado. Isso é truculência. Depois, no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula, tentaram quebrar Brasília, invadir a sede da Polícia Federal. Isso que é truculência. Depois, no dia 24 de dezembro, colocaram uma bomba para matar pessoas no aeroporto de Brasília. Isso é truculência. Nesse ínterim, tentaram dar um golpe de Estado, invadir, prender os ministros do Supremo. O senhor quer truculência maior do que esta? Depois nós tomamos posse.
No dia 8 de janeiro, um aglomerado de vândalos, incentivados por segmentos políticos, financiados, se tacam para Brasília para destruir tudo. Isso é truculência. Então, eu conheço o senhor. O senhor é um homem respeitável. E acho que, nesse momento, pode ajudar. Agora, o principal aspecto é este. Parem de atacar a democracia. Na hora que os senhores, de fato, condenarem essas truculências de que nós fomos vítimas em todos esses eventos, com certeza se abrirá o espaço para um diálogo. Agora, nós não podemos, de fato, deixar de exercer nossas atribuições, porque a pacificação pressupõe o cumprimento da lei. Se alguém tentou explodir uma bomba, ele tem que ser punido. Se alguém tramou um golpe de Estado, onde estariam os senhores? Esse Senado teria sido fechado. Muitos estariam no exílio, alguns presos, quiçá torturados. Então, isto que se tentou fazer no Brasil, isso é truculência. E nós temos indignação cívica. Eu sou uma pessoa de posição firme. E eu tenho como missão de vida combater o nazifascismo no Brasil, com toda a incisividade que Deus me deu. Então, não confunda, por favor, incisividade, indignação patriótica que eu tenho na alma, fé em Deus que eu tenho de verdade, não como fariseu, não como sepulcro caiado, como disse o senador Cleitinho, com truculência. Truculentos são aqueles que quiseram dar um golpe de Estado. Vossa Excelência faz algumas afirmações aqui nessa audiência pública que eu tive a oportunidade de testemunhar, por exemplo, de que há uma possibilidade de genocídio na questão dos Yanomamis. O genocídio que nós falamos, senador Rogério, é nos termos da lei. Lei 2.889 de 56. Essa lei existe, está em vigor. E quando você, citando o exemplo que eu citei, está ali a senadora Damares, ó. A senadora Damares mandou um ofício ao Ministério da Justiça, que então liderava a FUNAI, alertando para o que estava acontecendo no território Yanomami. O senhor sabe quantos ofícios o Ministério da Justiça recebeu? 22. 22 ofícios, senador Rogério Marinho, falando em morte de criança, falando em morte de gente, falando em desnutrição e falta de assistência sanitária. E o que foi feito? Nada. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Isso é truculência. Isso é genocídio. E quando eu falo, portanto, eu falo embasado em fatos. Fatos que estão em apuração na Polícia Federal. Isso é um fato, né? E, ao mesmo tempo, nós temos uma política, Vossa Excelência pede o recadastramento dos CACs e teve um êxito, e eu quero parabenizar Vossa Excelência, de 99%. Me parece, pelo que foi dito pela imprensa, eram 950 mil armas, 941 mil foram recadastradas, pelo menos que saiu na imprensa aqui. Mas o que me causou espécie é que não se deu, por exemplo, ampliação do prazo. Senador, eu já vi entrevista sua, vi um tweet seu, que eu lhe sigo no Twitter, em respeito a Vossa Excelência. Às vezes eu bloqueio um outro, por quê? Porque me xinga e eu não posso deixar o cara me xingar, me chama e me desrespeitar, eu não sou obrigado a isso. Mas o senhor não. E eu vi um tweet seu reclamando que não houve ampliação de prazo. Houve, senador. Houve. O prazo fixado no decreto, em janeiro, terminou 3 de abril. Aí esta comissão de segurança, essa aqui, com a comissão, está aqui o senador Petecão, a comissão de segurança, eu não agredi ele não, é porque ele é pesado. O senador, porque daqui a pouco vai ter fake news, olha aí, agrediu o presidente da comissão. O senador, presidente da Câmara, o deputado presidente da comissão de segurança da Câmara, o Sanderson, com toda a comissão, toda, foi me visitar. E eu recebi com água e café. Nem cobrei a conta. E o que eles pediram lá? Prorrogação do prazo. Foi prorrogado, senador. Foi prorrogado mais 30 dias. Tanto é que o recadastramento foi um sucesso.
com relação às milícias, ao crime organizado nas áreas do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que preocupa todos nós, né, como ele mesmo falou, porque pode haver uma migração de lá para outros estados, e a gente vê isso aí como uma expansão desse problema. Como é que o senhor vê também, de novo, plano de curto, médio e longo prazo para resolver esse problema? Ao senador Marcos Pontes, muito obrigado, nós conversamos muito ao longo dos anos. O senador Marcos Pontes, inclusive, foi o primeiro que me confirmou que a Terra era redonda. Havia uma dúvida, ele foi ao Maranhão e disse: senador, pelo amor de Deus, estão dizendo que a Terra é plana. Ela é redonda? Eu nunca esqueci da resposta dele. Ele virou para mim e disse: Flávio, é redonda, eu vi. Então, nós temos esse diálogo e eu espero que isso seja difundido, esta verdade, por quem viu. De todos os brasileiros e brasileiras, só ele viu. E ele afirma que é redonda e eu confio na palavra do senador Marcos Pontes. Eu espero ter tirado sua dúvida. Tirou. Na verdade, eu nunca tive a dúvida, eu só queria uma voz autorizada sobre isso. Mas o senhor sabe, senador, que a gente vive tempos tão estranhos que são capazes de, doravante, a partir desse nosso diálogo, dizer que o senhor se converteu ao comunismo. O senhor tome cuidado. Mas, porque o senhor está acreditando até que a Terra é redonda. O plano principal que nós temos hoje, senador, são as operações integradas e a instalação de GISes e de FICOS. As GISes, atualmente, são 14. Nós vamos criar esse ano mais 5. São grupos especializados da Polícia Federal só para facção criminosa. Eu tenho os números aqui, mas infelizmente o senhor compreende que eu não posso revelar. Mas nós temos dezenas de facções que são monitoradas e milhares de faccionados. Eu apenas lhe dou a ordem de grandeza. E nós vamos ampliar esse trabalho com as GISes da PF. E as FICOS, que são as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, hoje estão em 13 estados. Nós vamos criar mais 14, nós vamos preencher todos os estados. Todos os estados vão ter investimento da Polícia Federal, trabalhando com a Polícia Estadual, só para combate ao crime organizado. Então, esse é o principal instrumento, a principal estratégia que eu diria em relação a isso. Vale para o Rio Grande do Norte, inclusive, acho que uma das GISes é lá, deixa eu olhar aqui, senador, me perdoe, é porque... nós temos FICO no Rio Grande do Norte, GISE no Ceará, em alguns estados da Amazônia e no Sul também, e são informações que em outro momento eu posso passar. Ministro, que para evitar que haja até interpretações díspares, eu me somo a Vossa Excelência nessa repulsa contra o nazifascismo. Então veja lá, doutor Saulo, tem o relatório 1, que é aquele que o senhor enviou para o GSI, que encaminhou a SECAI, que eu presidia. Onde estão aquelas alterações, digamos? 11 mensagens encaminhadas ao GSI, que foi retirado da mensagem o nome GSI 11 vezes. O nome do ministro. Não, o ministro, aliás, só o ministro, está lá escrito GSI. Não, tem mensagens ali encaminhadas ao ministro. Isso, ministro. E 4 mensagens a ele encaminhadas que também foram suprimidas. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Depois veio o relatório 2, que não foi mandado de graça pelo seu sucessor, que é um homem competente. Ele mandou isso aqui porque a Procuradoria do Distrito Federal tentou obter o relatório e não conseguiu, foi negado. Recorreram à PGR, a PGR recorreu a Alexandre Moraes, que usou o mesmo argumento para dizer o seguinte, essa é a minha pergunta: quem é que apôs sobre o relatório 1 e 2 o caráter de sigilo? O caráter de sigilo saiu da ABIN com ele, não foi encaminhado. Tanto do primeiro quanto do, se eu não me engano, do... O seu sucessor disse que não. Isso está escrito no seu depoimento lá na SECAI. Mas o número 3 vai lhe permitir corrigir uma resposta sua. Sim, por favor. É a lista
dos responsáveis pelas caixas postais. Sim. A lista, eu chamo de caixa postal para todo mundo entender. Tem os nomes, por exemplo, dos 2 responsáveis no Supremo Tribunal Federal, tem o nome dos responsáveis no TSE e tem o nome dos responsáveis no Ministério da Justiça. E vou dizer mais, um dos responsáveis é soldado. E está lá escrito, do AM. Amazonas. Não, e é mesmo, não é do MA. Houve até uma controvérsia quando chegou essa relação. Não é do Maranhão, é do Amazonas. Então tem a relação, mais de 80 responsáveis. Esta, eu acho que até eu defenderia que fosse reservada, porque tem os nomes das pessoas. Eu acho que aí há um excesso. Agora, todos têm um responsável a quem o ministro, se não recebeu, poderia recorrer. É mais subordinado a ele do que o delegado, do que o diretor da Polícia Federal. Portanto, que isso conste. Nós temos 3 documentos que não têm mais sigilo. Este terceiro eu até acho que deve ter reserva. E eu trago o cabeçalho, sob responsabilidade minha aqui. Este relatório contém mensagens, e hoje é público e notório que contém mensagens. E uma delas foi lida, para mim, a mensagem capital. 6 de janeiro, 19h40. O Congresso Nacional vai ser invadido e os outros prédios da Esplanada também. 6 de janeiro. E o plano escudo, para quem não sabe, foi atualizado, sim. Ele prevê que em 25 minutos... Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Você bota um batalhão para proteger o Palácio Planalto. Vou repetir. É desídia pura. Eu não chego a dizer que é premeditada. Não chego a dizer isso. Mas é tão escancarada que todas as especulações são válidas. E há uma pergunta do direito que ajuda. Quid prodest? A quem isso beneficia? Isso foi proveito para quem? Alguém sabe? Portanto, é justo que, junto com esse pasmo que todos nós temos, se cogitem sobre hipóteses. E, finalmente, quero fazer justiça ao presidente Lula pela sua frase na entrevista no dia 12 de janeiro de 2023. Alguém abriu a porta. Essa frase é dele, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje, com a sua presença aqui, com a demonstração de espírito público, de um servidor público, nós começamos, não é supere, quero até hoje é sapere, em homenagem ao Joaci Góes, ele não me perdoaria se eu colocasse aqui a expressão errada em latim. Hoje nós estamos ousando conhecer aquilo que nós não conhecíamos. Muita gente sabia. Eu não quero anistiar vândalos, nem qualquer outra designação que se dê. Mas anistiar e se omitir diante dessa escandalosa omissão, que no Código Penal é tão grave quanto o crime, quanto a autoria. Não é assim, Marcos Rogério? O movimento foi de quantas pessoas? De fora? 4.000, 3.500? A capacidade de mobilização é maior do que essa, incluindo, e é com isso que eu concluo a minha pergunta, onde é que estava a Força Nacional? Será que tem alguma imagem que vai nos dizer qual foi a movimentação da Força Nacional? Então essa é a minha última pergunta. A quantidade é importante como uma presunção relativa. Aquela quantidade sem nenhum outro elemento não pode, uma pequena quantidade, uma quantidade razoável, sem nenhum outro elemento, não pode levar à constatação de que é tráfico só por essa pequena quantidade. A fixação, e isso vale para inúmeros países, a fixação é como um elemento importantíssimo, mas uma presunção
relativa. Assim, no intuito de garantir, repito, a aplicação isonômica da lei de drogas, para evitar que, em virtude de nível de instrução, idade, condição econômica, cor da pele, você possa portar mais ou menos entorpecente, mais ou menos maconha, e em virtude de uma dessas condições, ou todas somadas, e se tem o exemplo, analfabeto, negro e jovem, ele leva a desvantagem em relação ao branco, maior de 30 anos, com curso superior, que pode ter, às vezes, até 136% mais de droga. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Não há razoabilidade nisso. Então, no intuito de se garantir a aplicação isonômica da lei de drogas, em absoluto respeito ao princípio da igualdade, de maneira a diminuir essa excessiva discricionariedade das autoridades públicas, de todas elas que fazem parte da persecução penal, repito, desde a polícia até o judiciário, passando pelo Ministério Público, para evitar essas discrepâncias, eu entendo necessário a fixação de uma presunção relativa, de uma mediana de uma quantidade de maconha que induza a autoridade a entender que aquilo é ou tráfico ou uso, ou para uso, ou usuário. A partir disso, obviamente, outros elementos, o que vai também melhorar muito a condição dos flagrantes, passando a exigir que nos flagrantes se coloque de forma mais detalhada o que foi apreendido também. A narrativa melhor, isso vai auxiliar o trabalho do Ministério Público, auxiliar o trabalho do Poder Judiciário, e números, e esse estudo mostra que, em grande parte, a maioria dos flagrantes, o único elemento descritivo é a quantidade e o testemunho da autoridade policial. Então, é importante que isso seja mais trabalhado, que se analise outros fatos com apreensão de instrumentos, como eu disse, cadernos de anotação, balanças, celulares, que se descreva melhor as circunstâncias de apreensão, que se coloque testemunhas os locais de apreensão. Dentro dessa ideia, presidente, e dentro desses requisitos de isonomia e razoabilidade, a fim de balancear melhor a questão da inversão do ônus da prova, para que o usuário não seja sempre considerado um traficante, mas também se tomar cuidado com a impunidade, para que o traficante não se aproveite disso, a premissa inicial é a fixação realmente de uma faixa ou uma quantidade de droga como uma presunção relativa. Dessa forma, presidente, eu indicaria, para que pudéssemos refletir e discutir, a fixação da seguinte tese. 1. Não tipifica o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal a substância entorpecente maconha. Ficamos só na maconha. Mesmo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, será presumido usuário aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo de 25 a 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas. 3. E, obviamente, aqui nós podemos... Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final.
de 25 a 60 é o que o estudo traz, mais isonomia ou mais razoabilidade. Então, dentro disso, é possível uma análise melhor. 3, a presunção do item anterior, que é exatamente, será presumido usuário aquele que tiver essa quantidade. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo quando a quantidade de maconha for inferior à prevista no item 2, desde que, de maneira fundamentada, comprove a presença de outros critérios caracterizadores do tráfico de entorpecentes. Então, naquele momento do flagrante, a autoridade competente estava com 6 gramas, mas estava entrando no presídio para vender dentro do presídio, ou estava com 10 gramas, foi pego vendendo. Tem que descrever fundamentadamente os outros requisitos, porque claramente aí é o tráfico. Nas hipóteses, 4, nas hipóteses de prisão em flagrante por quantidades inferiores a fixadas no item 2, para afastar a presunção relativa, e aqui, presidente, algo que não havia no momento do voto dos eminentes ministros, não havia ainda audiência de custódia. Tanto que o ministro relator, o ministro Gilmar, coloca como uma previsão que deveria ser apresentado imediatamente ao juiz. Aproveitando já a instalação da audiência de custódia, essa realidade que o Supremo Tribunal Federal instalou, inclusive, à época na presidência do ministro Ricardo Lewandowski, na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, esse item 4 coloca, nas hipóteses de prisão em flagrante por quantidades inferiores à fixada no item 2, para afastar a presunção relativa, na audiência de custódia, a autoridade judicial, de maneira fundamentada, deverá justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e a manutenção da persecução penal, apontando obrigatoriamente outros critérios caracterizadores do tráfico de entorpecentes, tais como a forma de acondicionamento, a diversidade de entorpecentes, a apreensão de outros instrumentos, como balanças, cadernos de anotação, celulares como contatos e compra e venda, locais e circunstâncias de apreensão, entre outras características que possam auxiliar na tipificação do tráfico. Ou seja, fora daquela presunção, quantidades inferiores, além da autoridade policial no flagrante ter que estabelecer, o juiz na audiência de custódia, para manter a prisão, convertendo em preventiva e manter a possibilidade do inquérito, a persecução penal, ele deve justificar. Se chegou a autoridade policial flagrante sem nenhuma justificativa, só com a quantidade, o juiz aí estará obrigado, na audiência de custódia, estará obrigado a trancar imediatamente essa possibilidade de persecução penal. Ou seja, nós podemos dividir essa responsabilidade que é importante, a polícia no primeiro momento, mas na audiência de custódia, o juiz também deve analisar se outros requisitos realmente afastam aquela presunção relativa. Eu incluo um item 5, nas hipóteses de prisão em flagrante por quantidades superiores a 25, nas hipóteses de prisão em flagrante por quantidades superiores a fixadas no item 2, na audiência de custódia, a autoridade judicial deverá permitir ao suspeito a comprovação de tratar-se de usuário. Aqui, presidente, me parece importante, porque sabemos que a audiência de custódia, ela, para todos os crimes, ela existe para verificação da regularidade do flagrante e para verificação se não houve o abuso de autoridade, se não houve agressões. Ela não entra ainda no mérito. Nesse caso, como há uma presunção, da mesma forma que no caso de uma quantidade menor do que a prevista, o juiz deve fundamentar para manter a prisão, numa quantidade maior do que a prevista e, consequentemente, o tráfico deve dar possibilidade, mesmo que seja uma cognição
inicial, mas uma possibilidade do suspeito comprovar ou apontar elementos de prova que demonstrem que dele se trata de usuário. Nesse caso, a audiência de custódia teria um plus, no caso do tráfico. Me parece que assim nós conseguimos equilibrar tanto a inversão do ônus da prova, quanto impedir o aumento da criminalidade, da impunidade. Então, essa tese que proponho para reflexão e discussão de todos. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.